Bom, vamos fazer agora a análise da luta que vai abrir o card principal. O Thomas Almeida aí vai enfrentar o Jonathan Martinez. Vamos ouvir aqui a análise e o palpite do nosso Capitão Carisma. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando que na descrição tem um link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Vale a pena conferir todo o nosso material que a gente publica e ajudar a fortalecer cada vez mais a família aqui do Round Extra. E se você faz suas apostas aí, não esquece de conferir o trabalho do nosso Capitão Carisma. Na descrição aqui tem um link do WhatsApp dele. Está oferecendo consultorias em apostas. Então se você não quer mais perder o seu dinheirinho e saber em quais apostas fazer, procura o Barbie aí, que ele vai ajudar vocês com isso. Barbie, Tominhas Almeida, acho que um dos maiores hypes aí, meio que apagados aí do Brasil. Muito tempo de inatividade já, 2 anos sem lutar, quase indo para 3 anos sem lutar. A sua última luta foi em 20 de janeiro de 2018. Tem muito tempo já. O que você vê aí do Tominhas? Como é que você acha que ele vai estar voltando para os cases aí, para o mundo das lutas? E quais armas que ele vai estar trazendo aí para enfrentar o seu adversário? Não só o tempo parado aí, mas também o tempo sem vencer, porque a última vitória dele foi em 2016, cara. 4 anos já, quase. Tominhas, quando surgiu, e até hoje eu encaro ele como um cara de extremo talento. Eu acho que a coisa mais impressionante dele é como que ele escolhe bem a arma para a distância que ele tá. Então você vê que assim, ele é um tornado ofensivo, ele não é um cara pragmático, ele não é um cara que vai simplesmente meter o jab na cara do adversário e ficar segurando a luta baseado nesse controle com o jab, mas ele é um cara que, se ele estiver na média distância, ele vai saber usar golpes de média distância, na curta distância ele vai saber usar golpes de curta distância, ele sabe transitar muito bem em boxe, entre boxe e cotovelos, ele sabe transitar muito bem entre boxe e kickboxing. Isso são coisas muito interessantes de se ver e são coisas que ele sempre fez muito bem. Ele é um excelente trocador para a categoria, até mesmo tecnicamente falando. Eu sei que muita gente critica o Tominhas, mas eu acho ele muito bom. O negócio é uma coisa muito comum que você vê de lutadores, principalmente oriundos do Muay Thai, que é uma falta de movimentação de cabeça e tronco. Então ele acaba recebendo golpes demais. Os caras no Muay Thai, em geral, são ensinados a não movimentar demais a cabeça, justamente para se prevenir de tomar chutes altos ou joelhadas na cara. Mas só que no MMA, que você tá lutando contra oponentes que tem luvas minúsculas, você não pode ficar dependente de uma guarda alta, e esse eu acho que tem sido um grande problema aí na carreira do Tominhas, um problema bem recorrente. Ele perdeu 3 das últimas 4 lutas, e em todas elas, sem exceção alguma, ele tomou knockdowns múltiplos, sabe? Isso vem sendo um problema. Muita gente fala a respeito de queixo de resistência do Tominhas. Eu acho que, claro, isso é um fator. Se o cara fosse queixo de pedra, ele não estaria recebendo knockdowns, mas é principalmente uma falta de defesa, e eu acho que maus hábitos defensivos, porque, por exemplo, na luta contra o Rob Font, ele estava indo muito bem, ele estava sabendo controlar a distância, ele estava sabendo colocar os golpes, ele estava sabendo ser mais técnico do que o adversário, e aí quando ele sentiu um golpe eventualmente, aí a coisa foi pro escambau, porque o que o Tominhas faz quando ele começa a sentir os golpes do adversário é que ele quer morder o protetor bucal forte e bater no adversário ainda mais forte. Isso é errado, isso é um erro, é uma coisa que não se deveria fazer, porque você está se expondo, sabe? Essa é a hora de se movimentar, de ficar tranquilo, essa é a hora de se defender, de pensar exclusivamente, eu tenho que sair bem dessa situação. Então, eu acho realmente bem problemático que o Tominhas tem esses maus hábitos. Ele é um cara que, ainda mais porque ele é um cara que gosta muito de pressão, né? Ele é um cara que gosta muito de prender o oponente contra a grade para que ele possa entrar com combinação de golpes. Em geral, ele combina muito bem os golpes dele, como eu falei, é um cara que sabe transitar com muita fluidez entre as múltiplas armas oriundas do Muay Thai. E, além disso, ele tem um chão muito bom também, é só uma coisa que a gente basicamente não vê. Inclusive, vai ser algo que eu vou falar mais a respeito no final do vídeo, mas sabe qual que é a porcentagem de quedas conseguidas pelo Tominhas dentro do UFC, Yuri? Pergunte pra mim. Não sei, Barbie. Pois eu vou te dizer.
É 0%. Eu ia responder 0. É 0. É tipo assim, o pouco que ele tenta, ele não consegue, sabe? E eu gostaria de ver ele sendo mais prolífico, sendo mais proativo nas tentativas de queda, porque eu acho que seria algo que, neste momento, casaria bem com o estilo dele. Porque a questão é, ele tem que dar para o adversário mais armas para se preocupar. Claro que a trocação dele, o poder de nocaute que ele tem, já são coisas que o adversário tem que ficar atento. Mas só que ele chegou num nível que os adversários estão sabendo achar os melhores golpes contra ele na luta em pé, e ele não está conseguindo reagir direito quando isso acontece. Então ele precisa adicionar mais armas ao jogo dele, e tendo um jogo de chão subestimado igual o que ele tem, um jogo de chão que ninguém sabe bem qual que é o nível, mas todo mundo garante que é bom, eu acho que ele deveria tentar mais quedas honestamente. Ele tá voltando aí de 2 anos parado, eu acho que todo mundo aqui, se você é novo no round extra, saiba o que eu sempre falo, não existe nada pior para um lutador do que inatividade. O cara perde ritmo, o cara perde timing, o cara perde a sensação de lutar, e isso é horrível. Não é raro lutadores ficarem 2 anos parados e voltarem completamente irreconhecíveis, e na minha opinião é um casamento de luta bem cretino para uma volta do Tominhas, mas a gente vai comentar mais disso logo a seguir. Vamos falar aqui agora do adversário dele, o Jonathan Martinez, atleta também bem experimentado aí no UFC, bem mais ativo, né, Barbie? Já fez aí só, do tempo que o Tominhas está parado, ele já fez mais de 6 lutas. O que a gente pode estar... Ele estreou no UFC e já fez mais lutas do que o Tominha nesse tempo que o Tominha está parado. O que a gente pode esperar aí, Barbie, do Jonathan Martinez? Barbie comentou aqui em off que ele tem praticamente a mesma altura do Tominhas Almeida, mas parece um tanque de guerra, né, Barbie? Pois é engraçado esse tipo de coisa, porque o Tominhas é alto para a categoria, mas só que ele é magro. Ele é um cara bem magro, não absurdamente magro, você vê que ele tem músculo, mas só que é um biotipo mais pro magro. Agora o Jonathan Martinez é do mesmo tamanho, acho que até mais alto, se eu não me engano, e o cara é forte pra desgraça, sabe? Forte pro inferno para essa categoria, e é uma coisa muito diferenciada. Ele não bateu o peso na última luta dele por quase 5 libras. Tipo assim, isso é meia categoria. Literalmente. Então, a impressão que eu tenho é que esse cara ainda tá crescendo. E honestamente, se você não bate peso de uma categoria por 5 libras, a não ser que você tenha a melhor desculpa do mundo, eu acho que a organização deveria te forçar a subir. Porque, pelo amor de Deus, você fazer isso 2 vezes seguidas, eu acho que você deveria ser até cortado. Porque é uma vantagem meio cretina. Mas falando a respeito do Jonathan Martinez, tecnicamente, eu tava falando muito essas coisas de Muay Thai a respeito do Tominhas, mas é que eu acho que o Jonathan Martinez é o lutador no UFC hoje que mais encarna o espírito de um lutador oriundo de Muay Thai. E isso não quer dizer que ele seja bom ou ruim. Inclusive eu falo isso sabendo que existe também no UFC a minha garota Loma Lockboonmee, que é literalmente oriunda do Muay Thai, nativa da Tailândia, mas só que me escutem quando eu falo a respeito do Jonathan Martinez, porque o Muay Thai é uma escola muito focada na postura do lutador. Então eles são muito contra a movimentação acelerada, você não deve ficar saltitando de um lado para o outro, a sua base tem que ser mais presa ao chão, a sua movimentação não tem que ser tão acelerada, a sua defesa tem que ser sólida, mas baseada principalmente em defesa e não em movimentação, e você tem que estar sempre disposto a encarar o seu adversário de frente. E essas são algumas coisas do Muay Thai que, em geral, transicionam muito mal quando você vai para o MMA, porque o MMA é um esporte que precisa de uma movimentação melhor, precisa de uma defesa melhor do que essa e precisa de planos de jogo um pouco mais inteligentes. Eu digo inteligentes não querendo desmerecer a arte, é só falando que quando você vai trocar socos com luvas menores, você tem que ter um plano de jogo, principalmente defensivamente, um pouco mais correto. Agora, o Jonathan Martinez, cara, ele é puramente aquilo. Ele é um cara
que você vai ver, em geral, ele tomando baile dos adversários nos primeiros momentos de luta, justamente porque ele não consegue acompanhar a movimentação, porque ele não consegue acompanhar o volume de golpes do adversário. Só que tudo que o Jonathan Martinez faz, dói. Isso é uma coisa que dá até aflição quando você assiste as lutas dele, que mesmo a luta que ele perdeu recentemente contra o Andre Ewell, ele chegou no final da luta e o Andre Ewell parecia completamente destruído. Ele tava com a perna destruída, ele tava com o corpo completamente magoado, e isso porque ele foi bem, ele não tava lutando mal, ele venceu a luta, sabe? É contestável o resultado, mas de qualquer forma não foi uma luta que você pensa assim, não, o Jonathan Martinez passou o carro. A questão é que tudo que o Jonathan Martinez faz machuca o adversário. É uma coisa impressionante. E ele tá se desenvolvendo mais, ele tá desenvolvendo muitos ataques que se baseiam no mesmo movimento, mas que funcionam muito bem um em relação ao outro. Então, contra o Frank Saenz, a gente viu muito isso, que ele tem coisas... Olha só, isso aqui também é muito oriundo do Muay Thai, né? Ele é um canhoto e ele trabalha sem parar o chute lateral no corpo, o chute lateral na perna, o chute alto. Na verdade, quando eu falo chute lateral, eu quero falar o chute bem tradicional. É só porque eu não acho que tenha um nome específico para isso. Mas o chute nessas 3 alturas, ele trabalha joelhadas frontais com a perna esquerda, ele trabalha diretas no corpo e direto na cabeça. Então, todos esses golpes funcionam a partir do mesmo movimento do quadril. Então, é bem fácil para ele colocar um desses golpes fingindo que é outro. Então, o adversário acaba tendo que ficar tentando adivinhar qual que é a altura que ele vai ser chutado ou socado, ou se ele vai ser chutado, socado ou tomar uma joelhada. Na luta contra o Frank Saenz, eu acho que isso ficou bem claro, porque o Frank Saenz no terceiro round, ele já estava com a cabeça danificada, ele já estava com o corpo danificado, ele já estava com as pernas danificadas, porque, primeiro, que tudo que o Jonathan Martinez faz dói pra caramba, e segundo, porque tudo entrava, sabe? O Jonathan Martinez trabalhou muito bem em um golpe em relação ao outro, ele estava sabendo fazer isso de forma muito correta, e é uma coisa muito interessante, porque você vê que não existem fintas elaboradas, não existe um trabalho de combinação, é simplesmente você fazer a técnica correta, tantas vezes que o seu oponente vai fazer o trabalho por você, ele vai se autoconfundir pensando no que você vai fazer, porque contra o Jonathan Martinez, você não pode se dar ao luxo de receber golpes à toa. Você não pode se dar o luxo de pensar, beleza, vou não defender os chutes baixos. Isso é besteira. Você vai acabar a luta sem perna. E essa é uma coisa. Ele não é um cara perfeito, na verdade, ele é um cara bem vulnerável, principalmente a boxe dos adversários, justamente porque grande parte da defesa dele é só guarda alta, e ele, sendo oriundo de Muay Thai, não está acostumado a trocar em combinação de boxe, mas é um cara que vem desenvolvendo um estilo de luta muito interessante de se ver, porque ele está melhorando a cada luta, ele é grande para a categoria e ele é ridiculamente potente, além de ter essa questão técnica que, apesar de não ser algo super aprimorado, apesar de não ser uma combinação incrível de fintas e controle de distância, funciona muito bem. É uma questão básica, tipo assim, você escolhe alguns ataques que se parecem e aí você mistura eles quando você vai jogar nos oponentes. O oponente vai ficar o resto da luta tentando adivinhar o que vem. Se você conseguir combinar bem um direto de esquerda e um chute alto, o seu oponente já vai ficar sem saber se quando você movimenta o quadril, ele vai ter que defender na frente do rosto ou ele vai ter que defender pro lado. E se ele errar, é bem grande a chance dele cair. E o Jonathan Martinez combina isso com mais uns 3 golpes diferentes. Então, eu estou empolgado com ele. Bom, Barbie, e pro casamento de luta, o que a gente pode esperar aí? O que você vê da luta e para quem vai aí o seu palpite e a sua análise? Pois é, eu acho que se tem uma luta pro Tominho ser mais proativo em relação às quedas dele, seria essa, porque a gente sempre questiona essa questão da resistência do Tominho, da capacidade de absorção dele, e honestamente, na minha opinião, ele tá pegando um dos caras que mais batem pesado em relação a tudo que ele faz de toda a categoria. Como eu falei, eu não acho que o Jonathan Martinez seja o cara mais técnico do mundo, eu acho que o estilo dele
é uma coisa que transicionou um pouco melhor do que normalmente, mas só que ainda é um estilo que não funciona direito no MMA. Ainda é um estilo que tem muitas brechas. Só que a questão é que o Tominhas gosta muito de entrar num concurso de dureza contra o adversário e honestamente falando, eu acho bem complicado que ele vença um concurso de dureza contra esse cara. Claro que é MMA, a gente está falando de caras com luvas pequenas, se dando socos e cotoveladas, pode entrar um golpe mais forte e fazer o trabalho. E o Tominhas bate pesado pra caramba. A gente finge esquecer isso, mas ele bate pesado pra caramba. Ele pode deitar o Jonathan Martins, inclusive, a qualquer momento. Só que eu realmente acho que é um casamento de estilos complicado para ele. Porque ele seria ideal pro Tominhas se movimentar mais, trabalhar mais os golpes à distância, trabalhar mais golpes retos em linha, principalmente jabs, chutes frontais. Eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa, porque a estratégia do Jonathan Martins é única, é uma coisa que ele vai fazer todas as lutas e se não funcionar ele vai perder, ele vai andar para frente tentando encurtar aos pouquinhos e trabalhar os chutes dele, trabalhar aquelas bombas que ele chama de chutes. E o negócio é que eu tô realmente curioso, porque o Tominhas tá voltando de 2 anos parado. E se ele voltar um pouquinho sem ritmo que seja, eu acho que ele pode ser danificado muito no início dessa luta e não conseguir se recuperar direito depois. Porque essa é uma luta realmente que ele vai ter que ficar esperto e ser muito correto tecnicamente o tempo todo. Eu acho que em questão de arsenal mesmo, arsenal ofensivo, o Tominhas é amplamente superior. Eu acho que ele sabe melhor utilizar as armas que ele tem, ele sabe colocar na distância correta, ele tem mais variedade de golpes, mais combinações de boxe, mesmo que o boxe dele não seja tão bom, acho que as combinações dele são melhores, eu acho que o trabalho de mãos dele é bem melhor, acho que inclusive o trabalho de movimentação dele é bem melhor, só que ele tá lutando contra um cara que vai fazer algo que o Tominhas gosta muito de fazer, que o Tominhas cai muito nesse estilo de jogo, sabe? De simplesmente, o cara tá querendo me encarar, eu vou encarar ele. E pra mim, isso vai ser uma coisa bem complicada nessa luta pelos motivos já citados. Então, eu vou dar o meu palpite aqui pro Jonathan Martins. Claro que existem ressalvas aqui. O Jonathan Martins nunca lutou nesse nível. Na verdade, é até meio certo dizer que ele nunca lutou perto desse nível, tendo como melhor oponente durante toda a carreira o André Ewell, que não é nem perto de ser um top 15 da categoria, mas só que eu tô falando aqui realmente por estilos de luta e como que o casamento eu acredito que vai ser. Eu acredito, infelizmente, que o Tominhas deve amargar mais uma derrota aí, por estar enfrentando um cara mais jovem, mais duro, mais forte e que bate mais potente do que ele. Não acho que seja uma luta absolutamente sem risco para o Martins, aliás, praticamente nenhuma porque ele sempre está se dando muita vulnerabilidade para os golpes do adversário, mas eu acho que o Tominhas vai precisar vir com uma estratégia um pouco mais responsável defensivamente, se ele quer vencer essa luta, de um jeito que não seja um golpe entrando enquanto ele está tomando uma surra. Somado a tudo isso que o Barba falou, ainda tem essa inatividade que também foi citada aí. Vamos ver como é que vai vir o Tominhas para essa luta. Vamos ver como é que vai ser o resultado. E você concorda com o nosso analista? Discorda? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. E lembrando, pessoal, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada. E até nosso próximo palpite.